Olá pessoal, estou voltando aqui com vocês, falando mais um pouquinho sobre função. Hoje nós vamos trabalhar a construção do gráfico de uma função, no caso da função do primeiro grau, também chamada de função afim, tá? Só uma observação, o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é como se fosse a foto de uma função. É olhando essa foto, olhando o gráfico dela, que a gente pode determinar alguns acontecimentos, fazer uma análise mais profunda de algumas situações do nosso dia, tá? Então, por isso que a construção de um gráfico é importante em algumas ciências, na biologia, para a gente entender determinados fenômenos, tá bem? Então, fique ligadinho aí, preste atenção na resolução dessa atividade. Então vamos lá, pessoal, a gente vai fazer a construção do gráfico dessa função f de x igual a 2x mais 1, tá bem? Então vamos lá, como que nós vamos fazer isso? Primeiramente, eu coloquei aqui para vocês um conjunto domínio, como nós vimos na aula passada. Quem não lembra, dá uma olhadinha na aula passada que eu expliquei sobre domínio, contradomínio e imagem. Nessa situação, eu determinei esses números aqui, menos 1, 0 e 1. E aí eu montei essa tabelinha aqui do lado para guiar no nosso cálculo. Por exemplo, o primeiro número aqui, ó, é menos 1, e é justamente ele que aparece aqui na minha tabelinha. O que eu vou fazer? No lugar do x, aqui da minha função, eu vou colocar esse número menos 1. Então, fiz essa continha aqui do lado. 2 vezes menos 1, coloquei entre parênteses porque é número negativo. Mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1 igual a menos 1. Lembrando da regrinha, você está me devendo R$2 e tem R$1 aí para me pagar, você me dá esse R$1 e fica me devendo 1, por isso que aqui ficou menos 1. E aqui nesse cantinho da tabela, a gente faz o quê? Coloca o valor do x aqui e depois o resultado aqui do ladinho. Então, a gente formou um primeiro par ordenado que nós vamos usar para montar o gráfico. Tá? Então, o primeiro ponto que nós vamos marcar é menos 1 e menos 1. Por isso que eu liguei aqui o menos 1 com menos 1. Continuando a nossa explicação aqui. O segundo número da tabelinha aqui, ó, do meu domínio, é o 0. Então, eu coloquei o 0 aqui, ó. E agora, nós vamos trocar o x pelo número 0. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Nesse cantinho de cá vem esse aqui, né, que é o nosso valor do x, e o resultado que nós encontramos, que é 1. Então, o segundo ponto que eu vou procurar lá no meu gráfico. E por último, seguindo esse mesmo princípio, eu vou estar trocando o valor do x agora por qual número aqui, ó? 1. Lembrando, hein, pessoal, esses números aqui, a gente que escolhe. O ideal é a gente conseguir determinar 3 valores, porque no caso nós vamos marcar no nosso gráfico 3 pontos, tá? Então, seguindo aqui o mesmo raciocínio, nós trocamos o x pelo número 1, fizemos essa continha e achamos aqui o nosso par ordenado, né, 1 e 3. Preenchendo aqui só para título de curiosidade e lembrando que foi dito na aula passada, domínio é todo conjunto A, contradomínio todo conjunto B. E o que é a imagem? Imagens são os elementos que receberam flechas. Então, no caso aqui, menos 1, 1 e 3. Lembrando que esse receber flechas significa os números que possuem imagem no outro conjunto, tá? Que possuem correspondência no outro conjunto. Então, continuando a construção do gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. A mesma tabelinha que estava lá na frente, eu trouxe ela para cá. Essa mesma tabelinha aqui do lado, tá? E aí, eu trouxe para vocês aqui do outro ladinho o plano cartesiano, que é aquele sisteminha de coordenadas, né? Eixo deitado, a gente vai procurar o valor do x. O eixo vertical, a gente vai procurar o valor do y, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu vou procurar é menos 1, menos 1. Menos 1 de x está aqui. E o menos 1 do y está aqui embaixo. A gente faz o sistema de interseção e o primeiro ponto está aqui, tá? Já está marcado aí para vocês darem uma olhadinha. É como se fosse aquele joguinho de batalha naval.
que a gente procura número e letra, só que aqui no caso, né, são dois números que nós vamos procurar. Um no eixo deitado, que é o x, e o outro no eixo de pé, que é o y. Esse segundo ponto aqui, 0, 1, observa. 0 para x, então não vou marcar nada no eixo x. Eu vou marcar esse número 1 no eixo y, que é a minha segunda coordenada, tá? Então, se é no y, ele vai ficar exatamente aqui, pessoal. Tá? Observe. E meu último ponto é o ponto 1, 3. 1 para x, 3 para y. 1 de x, esse aqui. Só que o 3 de y tá lá em cima, ó. Então, eu vou caminhar aqui, né, algumas unidades, 3 unidades para cima, até fazer o ponto de encontro. Foi, pessoal? Então, a partir desses 3 pontos, que a gente acabou de marcar no nosso gráfico, passa essa reta. Essa reta é a foto, como eu falei anteriormente, da função f de x igual a 2x mais 1. Só relembrando, tá, pessoal? Quando a gente tem aqui, ó, 2x, é como se fosse 2 vezes o x, como se tivesse aquele pontinho da multiplicação aí, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido essa parte da atividade, da matéria. Tem uma questãozinha para praticar a mesma coisa, vocês vão fazer exatamente o que eu fiz. Construir o diagrama, fazer as correspondências com flecha, fazer a tabela e montar o gráfico no sistema do plano cartesiano. Conto com vocês.